McLaren não vai priorizar um dos seus pilotos, pelo menos não por enquanto. Piastri ainda diz que é o favorito. Verstappen admite que está na briga. Carlos Sainz punido. E a Alpine tem treta com o Colapinto ultrapassando o Gasly. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, assistência jurídica internacional lá na Amorim Global. Você entra pelo link na descrição, vistos, naturalizações, investimentos, jogos e gift cards na Instant Game, entra pelo link na descrição também. E 15% de desconto na Paddock BR, entra pelo link na descrição, cupom Ressaca Motor por tempo limitado. Tudo isso aí embaixo. Amigos, temos ainda muito o que falar sobre a repercussão do Grande Prêmio dos Estados Unidos, começando então com treta na Alpine. Isso mesmo, a Alpine que não faz nada o ano inteiro, mas está tendo treta. O Franco Colapinto recebeu a ordem de manter as posições bem no finalzinho do Grande Prêmio e ele não gostou da ordem e foi lá e ultrapassou o Gasly, inclusive uma bela tentativa de ultrapassagem, né? Foi para cima, colocou de lado, por dentro, enganou, fez a ultrapassagem e eles estavam disputando a impressionante 17ª posição. O Steven Nielsen, diretor da Alpine, expressou seu desapontamento pela quebra de hierarquia e anunciou que o caso será revisado internamente. Ou seja, o Colapinto, que está pressionado, não sabe se vai estar na equipe ano que vem, decide fazer algo para mostrar serviço, e detalhe, ele tem andado à frente do Gasly em algumas provas nesse segundo semestre, já falei para vocês algumas vezes isso. Ele está fazendo ali o seu trabalho e pode acabar perdendo a vaga por justamente ter ultrapassado o seu companheiro de equipe. Olha que interessante. Uma ordem de equipe para 17ª posição. A que ponto chegamos, hein, Alpine? Pela ousadia e pelos bons resultados, se comparado ao Gasly nesse final de temporada, eu entregaria para ele mais uma chance em 2026. Mas e você? Entregaria ao Colapinto? O que achou da ultrapassagem? O que você achou dele ir contra as ordens da equipe? Me fala aí nos comentários. Por falar em ultrapassagem, vamos falar de uma tentativa de ultrapassagem que é a do Carlos Sainz. Ontem eu já falei para vocês que achei incidente de corrida, mas a FIA não achou desse jeito e puniu Carlos Sainz em 5 posições para o próximo Grande Prêmio, além de ter tomado 2 pontos na carteira. Carlos Sainz está se defendendo, falando que o Antonelli fechou a porta e que ele já havia feito uma ultrapassagem no Berman ali naquele mesmo ponto. Então é injusto punir ele dessa forma. Já o Antonelli foi bem crítico, falando que o Sainz simplesmente não viu ele ali, além do Sainz ter travado a roda, o que é verdade, o Sainz travou mesmo o dianteiro. Então o Sainz arruinou a corrida dele. Cada um defendendo o seu, obviamente. Eu ainda acredito que ali é um ponto de ultrapassagem e o que o Sainz fez não foi nada demais em termos de tentativa. Talvez a fritada tenha atrapalhado bastante ali na hora de concluir a manobra, mas que o Antonelli fez a curva como se ninguém estivesse colocando por dentro, isso é um fato, né? É normal. Ele foi defender a posição, um outro foi atacar, então os dois defendendo o seu, para mim é acidente de corrida. Eu não puniria o Carlos Sainz, muito menos com essa punição tão agressiva de 5 posições, mais os 2 pontos na carteira. Então é uma pena para o Sainz, ele tinha sim potencial para fazer uma boa prova lá nos Estados Unidos, mas ficou então a ver navios. Falando agora da disputa de título, Max Verstappen finalmente disse que sim, está na briga. Após a corrida, Verstappen foi questionado se ele está ou não na briga, o que ele está achando, ele falou sim, há uma chance. E a gente vai tentar fazer final de semana por final de semana nesse mesmo esquema, né? Foram as palavras do Max Verstappen se referindo a esse bom ritmo que vem tendo ultimamente. Então Verstappen agora está animado. Ele está vendo que tem a possibilidade, ele vai para cima, ele está cheirando o título, tirou 64 pontos nas últimas provas, do Oscar Piastri no caso, uma diferença que caiu brutalmente, e acredito eu que vai ser bastante interessante, muito entretenimento nesse finalzinho de temporada em relação à disputa de título. Próximo é Grande Prêmio do México, Verstappen até tem um histórico de ir bem nessa pista. Vamos ver o que vai acontecer lá. Do lado da McLaren, a conversa é outra. Oscar Piastri afirma que ainda é o favorito.
Ele tem apenas 14 pontos de diferença sobre Lando Norris e 40 sobre Verstappen, reconhece o seu recente desempenho abaixo do esperado, mas mantém confiança em recuperar a forma que o levou a vencer 4 das 6 primeiras corridas do ano. Piastri acredita que seu histórico como campeão nas categorias de base e sua capacidade de adaptação ainda o colocam em posição favorável à disputa. Ele ainda fala que prefere estar na posição em que ele está agora, tendo maus resultados, mas ainda liderando o campeonato, do que na posição dos outros dois que vem batendo ele com frequência nas últimas provas, mas ainda estão atrás. Então o Piastri deixando bem claro que para ele ainda está um tanto quanto confortável, por mais que 14 pontos para o Norris, convenhamos, o Norris depende só de si para ser campeão. O Norris vem andando melhor do que o Piastri. 2 corridas que o Norris vence e o Piastri chega em segundo, esses 14 pontos já eram, os dois empatam. Então realmente a situação do Piastri ficou difícil. Se num determinado momento parecia que ele ia nadar de braçada, principalmente na época que o Norris estava errando bastante, não conseguindo resultados expressivos, agora a coisa muda de figura. E ele está recebendo pressão de 2 lados. No último Grande Prêmio ficou atrás das 2 Ferraris. É de se preocupar a forma do Piastri. Se eu fosse ele, ficaria de olho. E o que a McLaren diz sobre favorecer um dos pilotos? O André Stella, chefe da equipe, afirmou que não descartam a possibilidade de favorecer um piloto, desde que um deles fique matematicamente fora da briga. Apesar do crescimento de Verstappen e das recentes vitórias da Red Bull, Stella mantém confiança na competitividade do carro da McLaren nas últimas provas e destacou que o foco é maximizar o desempenho e que o título ainda está nas mãos da equipe e de seus pilotos, não dependendo de fatores externos, o que é um fato, A McLaren ainda está com a faca e o queijo na mão. O interessante é, não vão favorecer enquanto não tiver um piloto matematicamente fora. Posso até ser polêmico aqui, mas eu concordo com ele. Se você decidir hoje, por exemplo, o Piastri vai ser o nosso foco, eu acho que vai ser uma sacanagem com o Norris, que está só 14 pontos atrás. Eu acho que é uma bela de uma sacanagem. Então eu acredito que faz bem em não querer necessariamente focar em um só piloto. O problema é que do outro lado está o Verstappen. Esse é o problema. O campeonato estava muito tranquilo para a McLaren e agora não está mais. Mas me diz o que você acha dessa estratégia da McLaren aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e, claro, dá o hype aí embaixo que você ajuda muito o canal também. Vídeos todos os dias, 2 vídeos, então fique atento aqui. Um grande abraço, valeu e falou! There's a lot more rubber on this track, or it's in a certainly different situation to what it was. That's a lot more oil on it too. Now, in fairness to the Ferrari engine department, the word from the pits is that Michael Schumacher was stuck in 6th gear. That's why his race ended. Eddie Irvine had what was obviously an engine problem. I thought it looked a bit like Schumacher had an engine problem to me. It didn't like he was stuck in any gear to me. I'm not making any comment. They said it was a gearbox, and I believe. Great moment it would be for McLaren if they could come back to the podium, perhaps even the top step. More pit stops still to come. John Alesi obviously on a one-stop strategy. Mika Hakkinen, I anticipate, would have one more, and he couldn't get that. In a few years, inflation in Formula One has driven that budget to be competitive up to $90 million. But that, of course, includes a launch share. See the gap from the second-place car of Berger to the third-place car of Hakkinen. But keep in mind, Berger has a pit stop coming up, and it may come in the next lap. Hakkinen with Alesi just behind him. Cop's corner, and the car simply snapped around on him. Keep in mind, a year ago, David Coulthard had the same problem at the Italian Grand Prix at Monza and went off twice. Once on the warm-up lap, and then once in the race at the exact same point on the racetrack.